Senhor Jesus. Amém, queridos irmãos. Sejam bem-vindos a uma nova transmissão da igreja em Manaus. Amém. Nessas últimas semanas temos desfrutado muito da palavra. Tivemos a conferência, Senhor Jesus. E nós vimos, que o Senhor Ele quer que nós valorizemos tudo que Ele tem nos dado. Tem nos dado Sua palavra, tem nos dado o Seu Espírito, tem nos dado tantas ferramentas, tantas coisas ricas, Senhor Jesus. Amém. E o primeiro hino que nós vamos cantar, que nós vamos louvar junto com vocês, é o Suplemento 90, Salvação Ganhando. Ele fala um pouco sobre o invocar, fala um pouco sobre o ruminar, sobre o falar, cantar. Então, irmão, desde ali do seu lar, do seu sofá, da sua cadeira, busque o seu inário, busque o seu irmão, sua esposa, seu pai, sua mãe, e vamos desfrutar juntos desse rico louvor. Senhor Jesus, Maria? Amém. Senhor Jesus. Amém. Irmãos, esse suplemento 90 ele é muito rico. A primeira estrofa dele fala: salvação ganhando pelo invocar. Amém. É a melhor maneira de o respirar. Amém. Inspirando sempre para dentro do meu ser. Amém. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. para renovação haver. Amém. Irmãos, tem um versículo que ele é muito rico, que é Romanos 10:13. Amém. Diz: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Todo aquele que invocar, Todo aquele que invocar. amém, será salvo. Amém. Então, irmãos, nós precisamos invocar. Amém. Lá na sua casa onde você esteja, invoque: ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Amém. E a estrofe 2 diz: salvação ganhando ao falar, cantar. Amém. É a melhor maneira de louvor lhe dar. Amém. Proclamando os hinos e cantando ao Senhor. Amém. Do Espírito enche o meu interior. Amém. Então tem um versículo que também eu gostei muito, queria compartilhar com vocês, que é Colossenses 3:16. Ele diz: habite ricamente em vós Amém. a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, Amém. louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão em vosso coração. Amém. Eu acredito que todos nós somos gratos ao Senhor pelo fato de hoje estarmos aqui, Amém. pelo fato de nós desfrutarmos dele, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Então, irmãos, lá onde você esteja, profetize, Amém. clame: Amém. ó Senhor Jesus. Ó Senhor irmãos, Jesus. desfrute realmente do hino. Ó Senhor Jesus. Amém. Senhor Jesus. Salvação ganhando pelo invocar. É a melhor maneira de respirar. Inspirando sempre para dentro do meu ser. Ó Senhor Jesus, pra renovação
o amor. Amém. Amém. Salvação ganhando, irmãos. Amém. Amém. Que rico. Nós um dia fomos salvos pelo Senhor. Amém. Senhor Jesus. Amém. Irmãos, quão rico é isso. Amém. Agora, irmãos, nós vamos louvar Amém. com o Cântico 75. Ele disse, ó profundidade das riquezas. Amém. Senhor Jesus. Amém. E da sabedoria. Amém. Conhecimento de Deus. Amém. Amém. Senhor Jesus, o nome dele é profundidade da riqueza. Amém. Senhor Jesus. Então, irmãos, o sentimento nesse hino, né, é nós poder conhecer quão profundo, né, quão rico é Deus. Sim. Senhor Jesus, a sua vida divina, né, Senhor Jesus, tudo o que nós temos visto na sua natureza, tudo o que os irmãos têm nos mostrado, né, Senhor Jesus. Amém. Então, irmãos, cante esse cântico, né, ó Senhor Jesus, e toque na letra desse hino, né, nossa, porque ele em verdade é muito rico. Disse no final, glórias serão dadas, pois a Ele eternamente. Amém. Senhor Jesus, Amém. glórias serão dadas, irmãos. Amém. Senhor Jesus. Profundidade da riqueza e da sabedoria. Senhor Jesus. Porque dele e por ele, para ele, São são todas todas as as coisas. coisas. Glórias serão dadas, Amém. pois a ele, eternamente. Amém. Ô profundidade das riquezas. Amém. Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Amém. Amém, amados irmãos. Amém. Suplemento número 15, Divinal Romance, para desfrutar a ceia do Senhor. Amém. Senhor Jesus.
Senhor Jesus. Sou camponesa, meu Senhor, sei tua noiva como divino e santo é teu perfil, sou minha alma em ti.
Amém, irmãos? Jesus é o Senhor. Ainda estamos vendo sobre a série Deus nos chama para o seu reino e glória. E nesta semana nós vimos a mensagem sobre como escaparemos se negligenciarmos tão grande salvação, que é baseada esse título no versículo Hebreus 2, capítulo 2, versículo 3, a primeira parte. Vou ler alguns versículos para começar. 1 Tessalonicenses 1:10. E para aguardarmos dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. 1 Tessalonicenses 5:9 diz: porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante o nosso Senhor Jesus Cristo. 2 Tessalonicenses 2, de 13 a 15. Entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus nos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito, e fé na verdade, para que também vos chamou mediante o nosso Evangelho, para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Assim, pois, irmãos, permanecei firmes e guardai as tradições que vos foram ensinadas, seja pela palavra, seja por epístola nossa. E Hebreus 2:4. Dando Deus testemunho juntamente com eles, por sinais, prodígios e vários milagres, e por distribuições do Espírito Santo, segundo a sua vontade. Eu gostaria até de começar a gente falando sobre o título dessa mensagem, né? Que, como eu já falei, é baseado em Hebreus 2, versículo 3, a primeira parte. Mas já serve de um grande alerta para nós, né? Que estamos na vida da igreja buscando o Senhor, né? Como escaparemos como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? É um alerta para nós esse versículo, né? Na verdade, nós sabemos na vida da igreja, pelo que nós cremos, que a salvação não se perde, né? Mas nem por isso nós precisamos ter um viver negligenciando as coisas do Senhor, desleixado, né, para as coisas do Senhor. Então, o contrário de negligenciar seria justamente nós valorizarmos aquilo que o Senhor nos dá na vida da igreja. E a mensagem, inclusive, ela termina nos lembrando vários itens que nós precisamos valorizar, pois nós não podemos ter um viver relaxado. Alguns, né, até pensam, por que não tem mais regulamentos na vida da igreja, como vários grupos cristãos, para andarmos mais na linha, né, mais leis. Mas na verdade nós sabemos que não é só a lei exterior que vai poder nos ajudar. Nós temos o Espírito que nós devemos exercitar. Aliás, nós estamos ouvindo do irmão Miguel a série que fala do exercício do Espírito. Se nós aprendermos a exercitar o nosso Espírito e valorizar aquilo que o Senhor nos deu na vida da igreja, nós vamos estar muito bem preparados para a salvação, que nós sabemos não vamos perder, mas o desejo de Deus é que nossa salvação se complete nesta era, né? Nós somos seres tripartidos, espírito, alma e corpo. Quando nós recebemos o Senhor, nosso espírito já é salvo, e nós estamos no processo de salvação da nossa alma. E um dia todos nós seremos transformados, o nosso corpo deixará de ser mortal, receberemos um corpo imortal, né? Será a salvação plena que termina com o nosso corpo sendo salvo, né? Ó Senhor Jesus! Mas, para que esse processo se cumpra nessa era, nós precisamos hoje estar dando valor à nossa salvação, né? Porque nós não vamos ter, como nós não vamos perder a nossa salvação, nós não vamos para o juízo eterno. Graças ao Senhor nós já estamos livrados disso pela palavra do Senhor. Mas ainda podemos ser disciplinados, né? E perder o galardão ou prêmio do reino. E isso nós precisamos dar valor. Não podemos viver a vida da igreja de qualquer maneira, né? Ó Senhor Jesus! E graças ao Senhor, o Senhor tem falado conosco ultimamente bastante sobre a questão
de nós estarmos conectados com Deus, né? Conectados com o Senhor. Não podemos andar desconectados, que é um tema bastante atual, que hoje em dia, e principalmente nessa situação que a gente está vivendo de pandemia, quem não tem acesso à internet, você vai estar desconectado das pessoas, né? Hoje nós temos a possibilidade, pela tecnologia, usando a favor do Senhor, tanto a telefonia, as redes sociais, o WhatsApp e outras redes sociais, nós podemos usar a favor da comunhão com os santos, né? E precisamos usar. E para a nossa própria comunicação e até trabalho hoje em dia. Hoje em dia muitos estão trabalhando em momentos de lockdown, fechado o acesso, a circulação, algumas atividades, inclusive no momento nós não podemos ter reuniões presenciais, né? Nós precisamos trabalhar ou nos reunir virtualmente, né? Muitos estão nessa situação. É lógico que tem algumas atividades essenciais que não tem como ser virtual, precisa ser presencial, né? Mas, infelizmente, para nós, nesse sentido, as reuniões cristãs não são consideradas algo essencial, né? Então, precisamos fazer virtualmente, e até mesmo que possa estar maçante para alguns, em alguns casos, nós precisamos dar valor à palavra que temos recebido, eventualmente nas reuniões pelo YouTube, a palavra que recebemos pelo YouTube, das mensagens, das conferências, as mensagens locais também, continuamos, e eventualmente algumas reuniões pelo Zoom, né? Nós podemos dar valor a essas reuniões, a esses momentos de comunhão. E estar apacentando os irmãos, usando as redes sociais, o WhatsApp, a ligação, outras redes sociais, né? Facebook, Instagram. O Senhor está usando todos esses canais. Então nós também podemos usar para estar conectados, né? Conectados com os irmãos. Mas em primeiro lugar, né, voltando aqui ao assunto de conexão, é a nossa conexão com Deus, né? A nossa conexão com Deus não depende de acesso à internet, é Wi-Fi, né? Não tem fio, mas é direto com Deus, mas nós precisamos estar conectados com o Senhor em primeiro lugar. E para ter essa conexão em primeiro lugar, é uma conexão com o Espírito, né? Através do Espírito, né? Justamente por isso que nós podemos estar conectados em qualquer lugar, em qualquer situação. E também ter comunhão com o Senhor na sua palavra, aí nós vamos estar sendo supridos, né? De tudo que Deus é, tudo que Ele tem, da natureza divina. Nós precisamos ter estar conectados com o Senhor nesse fluxo contínuo, que não tem interrupção por queda de energia. Basta nós nos voltarmos ao Senhor. Qualquer eventualidade de algum pecado que possa nos afastar, algum pensamento, alguma coisa negativa, nós podemos tomar o sangue do Senhor, nos arrepender e nos voltar à comunhão com Ele, né? E vamos ser supridos, né? Vamos ser alimentados, saciados, né? E o Senhor vai continuar trabalhando em nós esse processo de transformação através de nós estarmos conectados com o Senhor. Se houver qualquer impedimento de conexão, nós podemos nos reconectar gratuitamente com o Senhor, né? Basta tomar o sangue dele, né? Ó Senhor Jesus. Então, através do Espírito do Senhor em nosso espírito, nós podemos estar conectados, né? E isso também está relacionado, né, na linguagem de hoje, a gente atualizando a realidade do versículo de João 4:24, né, que fala que Deus é Espírito e importa que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Então é através do Espírito que nós vamos ter essa realidade, né? Ó Senhor Jesus. E também tem outro versículo que fala a respeito disso. Naquele que se une ao Senhor é um Espírito com Ele, né? Então, através do Espírito, né, nós vamos estar unidos com o Senhor, vamos ter um viver que agrada ao Senhor, vamos estar reconectados com Ele, né? Esse é o desejo de Deus, na verdade, para todos os homens, é que os homens possam se reconectar com Deus. Deus criou o homem tripartido, né? Diferente dos animais que têm apenas alma e corpo. Nós somos seres tripartidos, temos corpo, alma e espírito. E cada uma dessas partes nossas tem uma esfera em que vai estar agindo, né? O nosso corpo age na esfera física, a nossa alma age na esfera psicológica e o nosso espírito age na esfera espiritual. Assim como nós precisamos da conexão com o nosso meio físico, nosso mundo físico, o nosso corpo precisa de alimento, precisa de água, precisa estar numa temperatura agradável, um ambiente agradável. Em situação precisa de proteção, precisa de cuidado, precisa de exercício físico, né, para se manter saudável. Precisamos usar os nossos sentidos também, né,
a visão, a audição, olfato, paladar e tato, para ter um viver humano no sentido físico pleno, né? E também temos a nossa parte psicológica, né? Que temos a mente, a emoção, a vontade, que a mente é a nossa parte intelectual, para nos conectar com o mundo do conhecimento. A emoção, estamos conectados com os sentimentos, né? Alegria, tristeza, amor, ódio. E a vontade também nos conecta com o mundo das decisões, né? E dos desejos. E precisamos administrar isso também nessa situação de pandemia. Tem afetado muitos, inclusive os irmãos também, alguns podem estar afetados no seu aspecto psicológico. É uma situação difícil e complicada para muitos, essa situação que nós estamos vivenciando dessa pandemia, né? Está restritos muitas vezes. Agora, pelo menos só à noite, né? Mas tivemos períodos de estar restritos do contato físico e emocional, de abraçar, de estar nos alegrando junto com outras pessoas que não os da nossa própria casa, né? Então essa situação pode trazer, essa situação de lockdown, de quarentena, pode trazer muitos problemas nesse sentido. Precisamos buscar cuidar também na medida do possível, né? E graças ao Senhor, até nisso, na vida da igreja, o Senhor tem suprido, né? Aquelas mensagens de irmãos lá da igreja no Gama, visando ajudar no sentido psicológico, né? Nós precisamos desse apoio também. E temos a terceira parte, que é o nosso espírito humano, né? Que o nosso espírito humano é para nos conectar com Deus, né? Então não podemos estar de maneira nenhuma com o nosso espírito desativado, senão a nossa conexão com Deus não vai estar existindo, né? E Cristo hoje é o Espírito que vive em nós, né? Como fala 1 Coríntios, né? 6:17. Então o segredo da verdadeira conexão com Deus é esse Espírito de Deus em nosso espírito, está sendo exercitado, está sendo ativado, exercitado, né? Precisamos estar nessa realidade, graças ao Senhor, porque isso é nos encorajados na vida da igreja, né? E também, outro ponto bastante importante é a questão da palavra, né? Nós precisamos ter a palavra de Deus para nos alimentar, para nos suprir, para nos instruir, como fala aqui em 2 Timóteo 3,16. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para ensino, para repreensão, para correção, para a educação na justiça, né? Ó Senhor Jesus, nós precisamos ser educados, precisamos ser alimentados, disciplinados em ambos os sentidos, tanto no sentido positivo. Disciplina não é necessariamente uma coisa negativa. Quando nós vamos para a escola, por exemplo, nós temos a disciplina matemática, geografia, português. Não quer dizer que nós vamos ali apanhar, né? Ser simplesmente corrigido. Nós vamos aprender, né? E para aprender você precisa ter uma certa disciplina, você precisa se restringir de certas coisas para se concentrar naquilo que é importante, né? Tem o sentido negativo de ser disciplinado, é justamente quando o nosso ser natural, que a gente sabe que por causa do pecado, muitas vezes é contrário a Deus em diversos itens, né? Então, se não houver uma disciplina também nesse sentido de correção, no sentido negativo, nós não vamos aprender, não vamos ganhar nada. Mas vamos ver principalmente a questão da disciplina no sentido positivo agora, né? A gente pode até dizer, quando um atleta, né, ele faz os seus exercícios, e isso serve até para crianças que às vezes estão na rua, depois são chamadas para alguma atividade esportiva. Ela vai precisar aprender aquela disciplina, saber o que ela pode ou não fazer para ter um proveito. E isso vai redundar em proveitos até na escola e tudo. Ela vai ser mais disciplinada também na escola para poder aprender. Vai ser mais disciplinada para aprender com os seus pais, a respeitar os seus pais. E isso vai trazer um proveito. Da mesma maneira, para nós, a palavra de Deus tem essa função, né? E outra coisa também que nós estamos bem atual é a questão de sermos vacinados, né? Nós estamos nesse processo atual da pandemia e que já se iniciou a vacinação, que é uma das maneiras, né, de se tratar com esse vírus, né? Além do tratamento preventivo também, que é uma maneira de você se prevenir desse vírus. Mas espiritualmente nós precisamos ser vacinados. Nós sabemos que existe o pecado, existe o inimigo que está usando inclusive a situação atual de muita desinformação, informações falsas, notícias falsas, para
o mistério da iniquidade, como nós temos visto mais recentemente, né, se manifestar. Aquilo que não é de acordo com a lei de Deus, com a palavra de Deus. Hoje os valores estão invertidos, né? O inimigo está usando muitas coisas no mundo para difundir mais, porque está próximo de se manifestar o anticristo, próximo de terminar essa era da igreja que nós estamos, né, e era do Espírito. Então ele está cada vez mais ativo nesse sentido. E para sermos resguardados, livrados disso, nós precisamos da vacina, que é a própria palavra de Deus, né? A palavra do Espírito, né? O Evangelho que nós temos recebido vai ser uma vacina que vai nos salvar dessas coisas, né? Que o inimigo está usando. As pessoas do mundo, muitas já estão contaminadas com esse vírus da iniquidade, né? E pode chegar até nós se nós não nos prevenirmos, né? Então precisamos receber o Senhor, precisamos receber a sua palavra, exercitar o Espírito, buscar ter comunhão com os irmãos, que isso é o que vai nos salvar, né? E constantemente a gente pode dizer que nós precisamos de doses praticamente diárias da palavra do Senhor, dessa vacina espiritual que é que nos salva, né, que destrói a morte em nós, anula os efeitos do pecado, todas essas coisas, para continuar nos levando a prosseguir para um crescimento que vai nos levar não só à vida eterna, mas a crescer e amadurecer para reinar com o Senhor antes da Nova Jerusalém, da eternidade futura. A próxima era é a era do reino, mas nós precisamos estar nos qualificando para isso, né? Então, graças a Deus que Deus preparou essa vacina, né, há muitos milhares de anos atrás, né, 2000 anos atrás, na sua morte na cruz, o Senhor preparou essa vacina divina que nos leva à salvação eterna e também vai nos salvando dia a dia com a própria vida do Senhor sendo trabalhada em nós, né? Então, todo esse trabalho que Deus teve, nós precisamos valorizar, né? Precisamos valorizar. A palavra que eu falei, que é o contrário ali da gente negligenciar, é valorizar tudo que Deus é, tudo que Ele tem, tudo que Ele fez, tudo que Ele nos deu através da igreja, né? O Espírito nós precisamos exercitar, a palavra do Senhor. E na prática hoje, isso é vivenciado onde? No viver da igreja, né? E nós precisamos valorizar aquilo que nós temos recebido, né? Atualizando até para a linguagem de hoje, né? Se a gente fosse pegar aquele versículo para a linguagem e para a situação de hoje, né? Que foi falado para a igreja em Filadélfia, para ela guardar aquilo que ela tem e não deixar que roubem a sua coroa, né? Já tem a coroa, mas como ela é espiritual, ela não é visível, mas ela pode ser roubada. Na verdade, se fosse traduzir essa palavra para a linguagem de hoje, para a realidade de hoje, roubado, não seria roubado, porque roubo é considerado hoje uma coisa que você vê na sua cara alguém a mão armada ou com uma faca, uma arma de fogo, vai roubar de você aquilo que você tem e você tem que entregar na marra. Mas às vezes pode ser furtado, furtivamente, sem você estar percebendo, né? Sem você estar percebendo, o inimigo vai estar sutilmente furtando você do seu direito à sua coroa, né, que o Senhor nos deu. E se nós não valorizarmos tudo que o Senhor tem dado para nós, o próprio Senhor, a sua palavra, o viver da igreja, nós podemos correr esse risco, né? Então precisamos prestar bastante atenção nessa questão, né? Ó Senhor Jesus, na vida da igreja, nós sabemos que nós temos o tripé, né, que já foi falado de 1 Tessalonicenses 1:3, que é fé, amor e esperança, né? Fé principalmente a obra de fé, né? A obra de fé. O amor, né, nós precisamos ter o labor de amor, né, nos dias de hoje, para o nosso presente, né, nosso viver presente atual, né. E também temos a esperança. E essa esperança, precisamos ter uma perseverança da esperança, né, porque a esperança está principalmente relacionada ao nosso futuro, algo que está prometido, muitas promessas que Deus tem para nós, né, algumas já atuais, outras do futuro, né, mas nós precisamos perseverar nessa esperança, confiando que a palavra de Deus é verdadeira e está se realizando cada palavra, cada promessa que Deus fez para nós, né? Aqui também, vou ler um versículo também de 1 Tessalonicenses 1 Tessalonicenses 1, 9 a 10, fala: pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como deixando os ídolos vos convertestes a Deus, para servirdes
ao Deus vivo e verdadeiro, para aguardardes do céu o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Então eles tinham essa esperança também, né? Ó Senhor Jesus. E essa fé levou eles e também a nós a deixar os ídolos, né, ou deuses falsos, né, nos convertendo a Deus. O amor nos leva a servir ao Deus vivo e verdadeiro, né? E essa esperança nos leva a guardar dos céus o Filho de Deus, né, a nossa expectativa, né? A quem Deus ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que já está nos livrando, né, da ira vindoura. Então, essa salvação que nós temos recebido é uma grande salvação, né? Nós precisamos dar valor a essa salvação que temos recebido, né? Para não perder o direito à salvação completa nessa era e ao galardão, né? E outra passagem que fala aqui também é 1 Tessalonicenses 2,13. Entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados, pelo Senhor, porque Deus os escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e a fé na verdade. Então, nessa grande salvação, nós temos algumas experiências que precisamos ter, né? A santificação no nosso espírito, essa fé na verdade. Precisamos dar graças a Deus, assim como Paulo deu graças a Deus ali pelos irmãos de Tessalonicense, também é uma coisa que nós precisamos dar graças a Deus em tudo. Que essa é uma passagem, inclusive, que fala em 1 Tessalonicenses 5, de 16 a 18, né? Regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Nessa semana um irmão contou uma experiência dele, né, com relação a esse regozijai-vos sempre. Às vezes nós temos dificuldade de regozijar. Poxa, nós estamos numa pandemia, como é que eu vou me regozijar? Eu posso ter ficado doente, alguns parentes meus podem ter ficado, não estou podendo trabalhar, em alguns casos, alguns irmãos, né? Tem dificuldade de suprimento, mas essa é a palavra de Deus para nós, que Deus vai nos abençoar nesse processo que nós estamos passando, de dificuldades e tudo. Se nós buscarmos no Senhor essa experiência, né, de regozijar no Senhor em todas as situações, Ele vai nos aprovar e vai estar nos suprindo, né? E até foi dado um exemplo, né, para nós orarmos ao Senhor, né? Ó Senhor, Tua palavra diz que devo regozijar-me sempre, mas Tu sabes que estou passando por uma dificuldade muito grande. É difícil me regozijar, mas creio no poder do Espírito e quero regozijar-me sempre, né? Porque nós precisamos não só saber essa palavra e ter ela como uma doutrina muito bonita, mas que nós não conseguimos praticar. Se temos dificuldade, possamos tornar essa palavra em uma oração, como esse exemplo agora, para que o Senhor possa nos ajudar, né? A leitura e a prática da palavra, tornando ela numa oração para nós, né? Essa tradição foi passada para nós, uma tradição positiva, né? E as tradições positivas que temos recebido na vida da igreja, né? Inclusive a tradicional negar a vida da alma, né? É que vai nos ajudar a nossa vida da alma ser salva hoje, né? Nós não podemos deixar para aquele dia para não sermos aprovados, né? Não podemos estar qualificados para reinar o Senhor. Temos os hinos, podemos louvar através dos hinos, podemos orar os hinos, que muitas vezes os hinos são palavras, né, que podemos até orar, são verdadeiras mensagens dos hinos da vida da igreja. Mas nós precisamos valorizar isso, né? Precisamos valorizar tudo que temos recebido na vida da igreja. Ó Senhor Jesus, porque isso é proveitoso para nós, não é só uma questão de reforçar o que nós temos, né? Por simplesmente reforçar, isso é nosso, nós temos que dar valor obrigatoriamente e sem um motivo específico. Tem um motivo específico que isso vai ser proveitoso para nós, né? Tudo que nós temos, né? No viver da igreja. Ó Senhor Jesus, mas se nós não valorizarmos, nós também não vamos tirar o proveito, né? Então nós precisamos valorizar a vida da igreja, valorizar os irmãos, são instrumentos muitas vezes de recebermos ajuda, né? Positivamente ou negativamente para nós sermos tratados, né? No nosso negado da alma, aprendermos a conviver uns com os outros, tirar as arestas entre nós, né? Valorizar o ministério que nós temos recebido da palavra, valorizar o dom que o Senhor deu para cada um de nós, né? Precisamos negociar o nosso talento, né? Desenvolver os nossos dons, para que um dia ele possa se tornar um ministério para Deus utilizar para outras pessoas, né? Para o proveito
da obra do Senhor. O dom não é para nosso proveito próprio, mas é para proveito do Senhor através da igreja, né? É através de nós, né? Então nós não podemos nos achar desprezados, desprezar o nosso dom, né? Os nossos talentos, nós não podemos desprezar, não podemos menosprezar, né? Nós precisamos valorizar e exercitar os nossos dons, né? Cada um de nós, por menor que a gente possa achar, não tenho dom. O Senhor tem dons para ser exercitados, para ser desenvolvidos, Ele deu para cada um de nós, né? Então cada um de nós é útil ao Senhor. Nós somos importantes, somos necessários, somos indispensáveis para o Senhor, né? Ó Senhor Jesus, Deus precisa de cada um de nós. Nós precisamos valorizar o nosso dom, de novo, valorizar a nossa vida da igreja, e esperamos que em breve, novamente, nós possamos estar reunidos junto com os irmãos, né? Valorizar as reuniões, valorizar os irmãos, o convívio dos irmãos, né? Ó Senhor Jesus, e enquanto isso, né, precisamos valorizar as palavras que temos recebido virtualmente, né, as reuniões virtuais, né, que no momento é o que mais próximo que a gente tem de estarmos junto com os irmãos, né? Ó Senhor Jesus, e aqueles que têm dificuldade de participar dessa maneira, virtualmente, né, como foi falar, nós podemos procurar ajudar, ligar, usar o WhatsApp, né? Ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. E também outra palavra que temos recebido ultimamente, mesmo nessa situação de pandemia, né? O Senhor tem alcançado pessoas com essas ferramentas virtuais, né? Pessoas se achegando ao Senhor, achegando à vida da igreja, outras retornando à vida da igreja, né? Nós temos casos assim também. E precisamos ter uma rede, né? Não a rede mundial da web, né? Mas precisamos ter uma rede divina, uma rede de vida, uma rede do Espírito para nós procurarmos cuidar dos irmãos. E sabemos que quando nós cuidamos, apacentamos os irmãos, primeiro nós também precisamos nos cuidar e acabamos sendo cuidados, né? Muitas vezes a gente vai visitar algum irmão, vai dar alguma palavra para algum irmão, apacentar algum irmão. Quem sai apacentado somos nós mesmos, né? Porque há uma comunhão mútua, né? Quando a gente depende do Senhor e busca ter esse viver de apacentamento mútuo, que é a realidade que nós precisamos ter no viver da igreja, né? Ó Senhor Jesus, e graças a Deus nós, na medida do possível, nós temos tido isso aqui em Manaus, principalmente a rede de cuidado com relação às irmãs, rede de cuidado com relação aos jovens, até algum cuidado com relação às crianças e os irmãos no viver da igreja também, de uma maneira geral, né? Ó Senhor Jesus, e é dado para valorizar aqui também aos jovens e aos adolescentes, né? Valorizar a palavra que nós temos recebido através das conferências da Geração Santa, do Avança Jovem, das conferências de jovens, que muitas vezes não é só a conferência, está tendo muita oportunidade de recebermos palavra específica para cada faixa etária, para cada grupo, e precisamos valorizar isso, né? Hoje mesmo está tendo o Avança Jovem Global, né? Alguns jovens estão participando no local e até saindo, né? Ó Senhor Jesus, porque isso vai ser proveitoso para eles justamente para quê? Valorizar a palavra, exercitar o seu dom, exercitar o Espírito. Então o resultado disso vai ser vida, né? Ó Senhor Jesus. Outra ferramenta que o Senhor tem dado, né, é a questão da comportagem dinâmica, né? A comportagem dinâmica é uma das maneiras que o Senhor está agindo. Em alguns lugares, até a gente esteve lá em Sumaré, cidades em que está sendo permitido, né? Agora que vai reabrir novamente um pouco aqui em Manaus, graças ao Senhor para que os comportores também possam sair. É uma das maneiras que o Senhor tem usado, e é uma tradição, né? Não a dinâmica que é mais nova, né? Mas a comportagem já é uma tradição do viver da igreja, já há muito tempo introduzida, desde a época ainda do irmão Dong, e o próprio irmão Dong, né, no final da vida dele, que introduziu a comportagem dinâmica, né? A gente sabe totalmente na dependência do Senhor, né? E o Senhor tem feito milagres realmente através da comportagem dinâmica, tem trazido pessoas ao Senhor, começando com aquela simples frase, né? Posso orar por você? Que nós também, a igreja, na medida do possível, nós estamos fazendo saídas para evangelizações, eventualmente, né? Com esse caminho, né? De orar pelas pessoas. Normalmente a maioria das pessoas quer receber uma oração, quer receber uma bênção nesse sentido espiritual, né? Então é uma maneira de atingir as pessoas. E é um dos canais que o Senhor tem trazido pessoas para a vida da igreja, né? Temos as outras ferramentas, né? Da literatura, o JAV, que é o Jornal Árvore da Vida. Toda a nossa literatura
que os comportores levam as pessoas, que nós também precisamos dar valor, porque muitas vezes tem irmãos fora do viver da igreja que recebem os livros e desfrutam deles muito mais que nós, os livros da vida da igreja, né? Desfrutam daquela palavra, e às vezes a gente, por ter um acesso tão fácil a elas, na literatura, a gente às vezes não dá tanto valor, né? As palavras da conferência também, através do Instituto Vida para Todos, o 288, as músicas, louvores, o Senhor está trazendo acessível para nós, né? Através desse canal, e para as pessoas também possam receber a palavra, se tornarem até abertas para o viver da igreja. Algumas virão para a vida da igreja através desses canais, né? Principalmente a Comportagem Dinâmica e o canal do Instituto Vida para Todo, né? De vários canais do Instituto, né? Nós precisamos realmente estar dando valores. E lógico, eu não falei aqui, mas é uma tradição e prática nossa, só para a gente terminar, que é invocar o nome do Senhor, que é a maneira mais simples da gente nos voltar para o Espírito, a oração mais simples. O Senhor quer que nós tenhamos essa realidade de levar outros. No mínimo a gente pode saber, eu não sei muita coisa da Bíblia ainda, mas invocar o nome do Senhor, eu creio que todos nós na vida da igreja já sabemos. E é uma maneira da gente exercitar o nosso dom, exercitar o nosso Espírito e levar a vida para outros, nos levar a vida do Senhor, principalmente nessas circunstâncias que nós estamos vivendo de pandemia. Nós precisamos viver que invocar o nome do Senhor. Graças ao Senhor por essa oportunidade que Ele está nos dando, né? Ele não nos deixou órfãos e nem sozinhos nessa situação. Ele soberanamente está nos suprindo, através das orações também. Nós estamos cuidando uns dos outros, orando uns pelos outros, para que o Senhor possa ser efetivo no cuidado de cada um de nós, né? Então, graças ao Senhor, que possamos tomar essa palavra para nós, né? De não negligenciarmos tão grande salvação que o Senhor tem dado para nós, né? Para que nós possamos um dia ser aprovados para reinar com o Senhor, né? Essa é a nossa expectativa, a nossa esperança, e que o Senhor possa continuar nos suprindo, nos abençoando, guardando a cada um soberanamente, dando experiências que no final possam ser positivas, né? Em todas as circunstâncias que nós estamos vivendo, possa estar confortando aqueles que possam ter tido perdas, né? Mas que no final o Senhor tem sido soberano e possa ser vitorioso e glorificar o seu nome em cada um de nós. Jesus é o nosso Senhor. Amém, irmãos?